Jornal da EPTV, primeira edição. Oferecimento superpagmenos.com.br. Compre online tudo o que precisar. E Unimed Campinas, 50 anos. Nosso plano é cuidar de você. Gente, acidente feio, aqui perto debaixo da ponte aqui, ó. Acidente feio debaixo da ponte da Bosch. É flagrante que chegou hoje pelo nosso WhatsApp. Esse acidente interditou totalmente uma das pistas da rodovia Campinas-Montemora. O EPTV1 traz todos os detalhes. Mais 2 cidades da região anunciaram o fechamento do comércio não essencial por causa do avanço da Covid-19. A medida vale a partir de amanhã em Mogi Guaçu e em Mojimirim, que está com 100% dos leitos de UTI ocupados na rede pública. O impacto da queda de passageiros no faturamento das empresas do transporte coletivo. Você vai ver as alternativas que as prefeituras estão buscando para evitar um colapso no serviço. Você sabe quais as doenças que mais agravam os casos de coronavírus, levando até a morte dos pacientes? O EPTV1 teve acesso ao perfil das mortes no estado e também conversou com parentes das vítimas. Não saiam de casa. Fiquem em casa, isso é verdade, isso acontece, isso tira as pessoas que vocês mais amam de perto de vocês. Muito boa tarde para você, agora 12:01. Já estamos na área e já estamos aí com as imagens do acidente que interditou hoje, no meio da manhã, a pista sentido Hortolândia da rodovia Campinas-Montemora. Segundo a Polícia Rodoviária, aconteceu primeiro um capotamento e, na sequência, um engavetamento. No total, foram 3 carros e 3 carretas envolvidas nesse caso, nessa batida, perto ali do trevo da Bosch, em Campinas. 2 pessoas ficaram feridas, tá? Foram ferimentos leves, mas uma dessas pessoas precisou de atendimento, precisou ser levada para o Hospital Vera Cruz, aqui mesmo em Campinas. O trânsito, como você pode imaginar, ficou bem complicado no local, travou, porque as 2 pistas foram interditadas e ficaram assim por cerca de meia hora. Atenção, informação já atualizada para você. Nesse momento, problema resolvido, situação normalizada, trânsito fluindo normalmente por lá. Mas daqui a pouquinho nós vamos trazer mais informações de tudo que aconteceu nesse acidente agora há pouco. Lembrando que essas imagens chegaram aqui para a gente pelo nosso WhatsApp. Você também pode fazer o mesmo, tá? Qualquer flagrante, qualquer denúncia, entre em contato pelo 999920000 e use também à vontade para qualquer assunto, para comentar as notícias do dia também, a nossa hashtag EPTV1 no Twitter a partir de agora. Hashtag EPTV1 no Twitter, o jornal inteiro, a sua participação muito bem-vinda. Acabamos de ter uma atualização também. Mais 3, e não 2, mais 3 cidades da nossa região, agora Mojimirim, Mogi Guaçu e também Estiva Gerbi, decidiram retroceder no plano de retomada das atividades e vão fechar a partir de amanhã o comércio não essencial. A Marília Rastelli, ela está ao vivo no comércio de Mogi Guaçu, que ainda abre hoje. Boa tarde para você, Marília. Só que a partir de amanhã, então, o comércio não essencial fechado. É aquela história que a gente já conhece muito bem, né? A prefeitura garante, as prefeituras, né, garantem que isso é necessário para evitar um problema maior com a Covid-19, mas os comerciantes acabam muito preocupados com mais prejuízos, né? É isso, Edu. Boa tarde para você, para todo mundo. Mais uma cidade, né? A gente vem acompanhando o retrocesso de algumas cidades da região por conta do avanço no número de casos. Primeiro Valinhos, essa semana Campinas e agora então mais 3 cidades. A gente fala ao vivo aqui de Mogi Guaçu. O comércio hoje então funciona pelo último dia, né? Nesse esquema de horário reduzido. Agora o movimento está começando a aumentar, o pessoal está começando a chegar porque abre a 1h da tarde. As lojas aqui funcionam até às 5. Antes disso só está permitido o sistema drive-thru de entrega e retirada na porta, mas por enquanto só o comércio essencial funcionando pelo menos até a 1. É o último dia então de funcionamento com horário restrito. A partir de amanhã, por conta desse decreto municipal,
a cidade volta a fechar o comércio, só serviço essencial funcionando. Mogi Guaçu continua, como toda a região de Campinas, na fase laranja do Plano São Paulo, que é aquela fase que permite a flexibilização do comércio em horário reduzido e com restrições. Mas por conta do avanço de casos e por conta das lotações, da lotação no sistema de saúde, do avanço aí na taxa de ocupação das UTIs, a Prefeitura então decidiu retroceder e fechar o comércio novamente, a princípio por 7 dias. Hoje está permitido ainda, desde as 9 horas da manhã, a gente acompanhou algumas lojas fazendo isso, o drive-thru, que permite que a pessoa desça do carro e pegue a encomenda ou produto, que faça a compra na porta da loja. Isso está permitido aqui hoje desde as 9 da manhã, mas a partir de amanhã isso muda também. De acordo com o decreto da Prefeitura, só vai poder funcionar o comércio nesse esquema se a pessoa não descer do carro, a pessoa não pode nem descer para pegar a encomenda. A loja tem que ter o esquema de entregar o produto no carro para a pessoa. As lojas que não têm essa disponibilidade ou não podem aí fazer o estacionamento na frente não vão poder funcionar de forma nenhuma, apenas o delivery. A gente conversou com o superintendente da Associação Comercial para que ele fale como é que os comerciantes encararam esse retrocesso. Vamos ver. A gente sentiu que a população, desde que se liberou o uso de máscara, a população entendeu que já estava protegida, que não teria problema nenhum. E quando flexibilizou essa parte do comércio, aí eles escambaram a ir para o centro da cidade e não respeitando a taxa de isolamento. A gente está orientando a fazer todo o trabalho novamente, aquele trabalho de vendas online, por delivery e tudo mais, para que as vendas não parem. Mesmo assim, a gente vê que vai ter um impacto muito grande, lojas fechando, empregos se perdendo, e isso é muito ruim para a cidade. Se esse fechamento for resultar realmente num maior índice de isolamento social, a gente acredita e aceita, mas não podendo se estender por muito mais tempo, senão os empresários não vão aguentar. É isso, há uma recomendação também aqui para suspensão de cultos e celebrações religiosas nas igrejas nesse mesmo decreto. Vale então por 7 dias e depois a Prefeitura vai reavaliar. A Prefeitura disse para a gente também que vai reforçar a fiscalização nesses dias para ver se todo mundo está cumprindo direitinho o que foi determinado. A decisão então foi tomada por causa do aumento no número de casos e na taxa alta de ocupação de UTI. Aqui em Mogi Guaçu são 425 casos confirmados de Covid-19 e 16 mortes. É a 6ª cidade aqui da região de Campinas com mais casos da doença. Por enquanto são 19 leitos no Hospital Municipal e 16 em outros hospitais para a Covid-19 e a taxa de ocupação aqui é de 48%, então está quase na metade, o que preocupa porque a gente sabe que a tendência com a flexibilização do comércio é aumentar o número de casos e consequentemente o número de internações, por isso essa medida agora. A situação em Mojimirim, que é a outra cidade que decidiu pelo fechamento do comércio, pela restrição aí nessa flexibilização, é bem pior do que aqui. Lá está 100% de ocupação nos leitos de UTI da rede pública. Não tem vaga para o tratamento de Covid-19. Por lá também, a partir de amanhã, o comércio fecha totalmente. Não está permitido a entrada de clientes ou circulação no centro da cidade. Mais um retrocesso. Por enquanto lá são 135 casos e 6 mortes. A taxa de ocupação nas enfermarias que tratam do Covid também é alta, 92%. Então, mais uma cidade. O comércio não essencial lá vai poder funcionar em sistema de drive-thru e as igrejas e templos podem funcionar desde que sigam as determinações sanitárias, tudo bonitinho ali com capacidade reduzida. A Prefeitura de Mojimirim disse pra gente que atualmente eles não estão precisando levar paciente para outros municípios e que a administração já comprou 2 ventiladores mecânicos e o governo do estado já mandou outros 4 para que a Santa Casa da cidade aumente a capacidade de leitos, por enquanto são 12 leitos de UTI. E como a gente teve a atualização agora há pouquinho, você mesmo disse, do Estiva Gerbe, também é mais uma cidade aqui da região que vai retroceder e fechar o comércio a partir de amanhã. Eles acabaram de confirmar isso pra gente. A gente vê, de um aumento no número de casos, já são cerca de 15 dias desde a flexibilização, que a maioria das cidades abriu o comércio, flexibilizou, e aí a gente começa agora a sentir essa consequência e claro que há uma taxa maior de ocupação na UTI, nas UTIs públicas, e aí é necessário fazer esse retrocesso. E a situação aqui a gente conversou com os moradores aqui de Mogi Guaçu, a gente conversou aqui no centro, todo mundo
Triste por conta desse retrocesso, mas entendendo que é necessário agora. É uma região que está preocupando, portanto, né? São 3 cidades que anunciaram, então, esse retrocesso na retomada das atividades a partir de amanhã: Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Estiva Gerbe. Cidades vizinhas, então, que estão sendo impactadas pelo avanço da Covid-19 e a alta ocupação de leitos na rede pública de saúde. Essa medida já colocada em prática a partir de amanhã em todas essas 3 cidades. A atualização completa que chegou agora há pouco aqui pra gente. Obrigado, viu, Marília? A gente segue acompanhando a situação por aí. Boa tarde para você, bom trabalho para sua equipe. E aquela história, né? Para a retomada acontecer com segurança, todo mundo precisa colaborar e respeitar a lista de recomendações das autoridades de saúde. Uma delas, você sabe muito bem, é o uso de máscara. Em vários locais ainda tem problemas, como em obras públicas de Campinas. O nosso produtor, o Johnny Inselsperger, traz um alerta importante agora sobre isso. Tão importante quanto o capacete, a máscara é um equipamento de proteção individual que pode salvar a vida de quem trabalha nas obras públicas da cidade. Aqui na obra do BRT da John Boy Dunlop tem vários trabalhadores que não utilizam a máscara, que é uma determinação da própria prefeitura. A situação também se repete em vários trechos da obra da prefeitura na Rui Rodrigues. A máscara em si, ela já é um EPI obrigatório em algumas atividades que a gente executa na construção civil, né? Porém, nem todo trabalhador está habituado a utilizar a máscara e capacitado para isso. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o número de denúncias aumentou, segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil. A gente teve um aumento aí na média de 30% na demanda das denúncias com relação à Covid-19, né, no decorrer da pandemia aí. E não é só no BRT que encontramos irregularidades. Na obra municipal que ocorre no canteiro central da Avenida Princesa do Oeste, quase nenhum trabalhador utiliza máscara ou usa de forma errada. O mesmo ocorre numa obra na Via Expressa Lix da Cunha. Vários operários trabalham na recuperação do viaduto sem a proteção determinada pela Prefeitura de Campinas. Esse médico infectologista explica sobre a importância de usar a máscara, mesmo em ambientes de trabalho ao ar livre. Não é pelo fato de estar ao ar livre que isso libera a pessoa do uso de máscara. O risco, de fato, é menor exercer uma atividade ao ar livre do que no ambiente fechado. Mas se mesmo ao ar livre você estiver chegando próximo de outras pessoas, há risco de infecção, né? E se tem risco de infecção, a máscara ela pode ajudar a diminuir esse risco. A gente entende que para muitas pessoas é algo novo ainda, mas precisa entrar na nossa rotina pela saúde da própria pessoa e também dos outros que estão convivendo ali tão perto, né? A Prefeitura de Campinas falou que vai reforçar para as empresas que estão fazendo obras públicas na cidade que cumpram as normas municipais de segurança e que também orientem os funcionários a usar as máscaras durante todos os turnos de trabalho. Só que, além do uso da máscara, o isolamento também é necessário, principalmente para quem está no grupo de risco. Essa recomendação persiste, continua. Há exatos 3 meses começava a quarentena aqui em Campinas. E hoje, na nossa série de reportagens especiais, nós vamos até a comunidade Menino Chorão, na região do Campo Belo, aqui em Campinas, conversar, conhecer um pouquinho mais a história